Para falar sobre esse tema importante, a expectativa para essa sexta-feira, e nós temos 3 professores de Relações Internacionais para nos ajudar a entender e falar, claro, sobre o que esperar desse encontro desta sexta-feira. Aqui nos estúdios da Jovem Pan na Avenida Paulista, a professora Natália Fingerman, de Relações Internacionais. Tudo bem, professora? Bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui. Boa noite. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Aqui com a gente também o professor Valdir Bezerra, professor de Relações Internacionais e que é especialista em Rússia. Tudo bem, professor? Bem-vindo. Tudo bem. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. E aqui no telão, o professor Vitélio Bustolin, sempre com o fundo do globo terrestre atrás, participando sempre da programação da Jovem Pan. Muito obrigado, professor. Bem-vindo. Obrigado, Thiago, pelo convite. Boa noite a você, a Natália, ao Valdir e a todos. Bom, começo com a professora Natália. São muitos os aspectos para a gente discutir desse encontro. Primeiro, a ausência de um dos envolvidos. A questão é saber se pode haver algum tipo de avanço com a ausência dele, mas a questão é igual ao jogo de futebol. Qual a expectativa para o embate que nós teremos amanhã? Talvez desde o início da guerra na Ucrânia. É a primeira vez que se tem uma chance, talvez real, é um avanço que poderemos ter, professora? É muito difícil a gente dizer se vai ter um avanço real, Thiago, nesse contexto que Zelensky não está presente, né? Então, a principal parte envolvida nessa questão não vai estar lá para discutir. Uma coisa que Zelensky deixou claro é que ele quer ter algum tipo de garantia que vai ter uma segurança da Ucrânia, uma vez que os russos, né, se propõem aí a ficar com a parte de Donetsk e aquela outra parte que está já ocupada pelos russos. Mas o ponto que eu acho é que esse encontro ele está sendo pano de fundo para uma outra discussão. É uma discussão entre Estados Unidos e Rússia em relação ao Ártico, né? Estados Unidos e Rússia, Trump e Putin estão muito preocupados com a questão do Ártico. O Trump está muito preocupado com a ocupação da Rússia numa ilha ali na região da Noruega, que é uma ilha que chama Svalbard. E essa ilha Svalbard tem representado uma ameaça para a OTAN, para a Noruega e também para os Estados Unidos. Então, esse encontro acontece no Alasca por um motivo de que o pano de fundo pode ser a Ucrânia, mas tem outros interesses que vão ser discutidos à mesa. Professor Valdir, eu queria perguntar também sobre isso. Claro que existe uma grande expectativa, talvez, de uma possibilidade de cessar fogo, mas talvez também não há uma chance ainda real por causa da ausência de um dos atores. Mas existem esses outros panos de fundo nesse encontro, que é num lugar, que é o Alasca, um lugar que muita gente nem imaginava que nós pudéssemos ter uma reunião numa envergadura como essa, né? E o curioso, Thiago, é que os Estados Unidos da América ele se tornou um país ártico justamente por uma venda que a Rússia fez dessa região do Alasca para os Estados Unidos no século XIX. É um lugar bastante simbólico, onde vai acontecer esse encontro do Trump com o Putin. E eu vejo que, dentre as diversas pautas que vão poder ser abordadas nesse encontro, a mais premente do ponto de vista dos olhares internacionais é justamente a questão da guerra na Ucrânia. E eu vejo que Estados Unidos e Rússia estão tentando, nesse momento, encontrar alguns denominadores mínimos comuns que vão depois ser colocados à frente, colocados à mesa quando for acontecer a negociação entre Rússia e Ucrânia de um ponto de vista mais direto, e incluindo também a União Europeia. Esses denominadores mínimos comuns, na administração Trump, me parecem ser bastante importantes para a Rússia, porque algumas posições americanas foram reveladas no primeiro semestre desse ano por mídias ocidentais, e a administração Trump está, pelo menos nesse momento, disposta a reconhecer as novas regiões russas que foram anexadas da Ucrânia em setembro de 2022. É o caso de Donetsk, é o caso de Lugansk, Zaporozhia e Kherson. A administração americana também dá sinais de que vai concordar com o pedido da Rússia de não entrada da Ucrânia na OTAN, e também é a favor da suspensão imediata das sanções econômicas
que foram impostas à Rússia desde 2014 em diante. Então, me parece que esse encontro vai solidificar essas posições para que depois essas iniciativas sejam colocadas adiante numa eventual negociação entre russos e ucranianos. Professor Vitélio, também com a gente aqui no Visão Crítica. Professor, os nossos colegas aqui no estúdio falam que pode ser o primeiro passo para algo que venha depois, talvez também com a participação do presidente da Ucrânia, que na avaliação de muitos especialistas é algo fundamental para que algo se avance também. O senhor concorda com isso quando o senhor olha esse mapa mundo atrás e vê o Alasca? É um local ideal para um encontro como esse ou não necessariamente, professor? Pois é, Tiago, o Alasca, que foi comprado pelos Estados Unidos da Rússia em 1867, justamente porque a Rússia queria financiar uma invasão à Crimeia, tá? Já naquela época. Foi comprado por 7 milhões de dólares na época, hoje dá 150 milhões. É realmente um local simbólico, ele poderia simbolizar que as fronteiras do mundo podem ser negociadas. O que ocorre é que desde a Carta da ONU, em 1945, o mundo concordou que não se pode tomar territórios à força. Então, alguns aspectos importantes para a gente levar em conta aqui. Todo mundo quer a paz, né? Isso Clausewitz ensina. O atacante é um amante da paz. Se ele puder, ele vai tomar o território do oponente sem dar um único tiro. A questão é qual paz? Porque, declaradamente, a intenção da Rússia é a soberania da Ucrânia. A Rússia não vai parar nesses territórios que ela ocupa. Aliás, ela não ocupa nenhum deles integralmente. Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson. Nenhum deles a Rússia ocupa integralmente, nem mesmo na área do Donbass. A Crimeia, que é ocupada desde 2014, é a única ocupação integral e já é um indício de que a Rússia não iria parar na Crimeia, assim como não pretende parar onde ela está hoje, depois de 3 anos e meio de guerra. A questão é que entre 2014 e 2022, a Ucrânia e a Rússia realizaram 200 rodadas de negociação. Chegaram a dezenas de acordos de cessar-fogo e todos eles foram violados pela Rússia, Thiago. A discussão que se tem hoje aqui amanhã é um primeiro momento, é um primeiro encontro. O Trump não pode negociar os territórios da Ucrânia e nem o Zelensky pode, porque o artigo 73 da Constituição proíbe isso, teria que ser feito um referendo dentro da Ucrânia para ceder território. Então a questão é, a Rússia declaradamente quer a soberania da Ucrânia. Essa guerra nunca foi sobre a expansão da OTAN. A Ucrânia não poderia ingressar na OTAN em 2022 porque tinha uma guerra no Donbass e o Estatuto da OTAN proíbe países em guerra de ingressarem na OTAN. Essa guerra no Donbass, inclusive, financiada pela Rússia, promovida pela Rússia. A Rússia nunca quis apenas o Donbass, Donetsk e Luhansk. A intenção da Rússia desde o início é ou de que a Ucrânia se transforme num estado fantoche, como é a Belarus, hoje que a Ucrânia se transforme num estado anexado. Isso é declarado abertamente pelo Putin, escreveu isso no site do Kremlin em 2021, 6 meses antes de anexar a Ucrânia, de invadir a Ucrânia novamente, e é declarado na TV russa abertamente. Eu vou só finalizar dizendo que nós já vimos isso na história antes. Em 1938, o Chamberlain, que era primeiro-ministro do Reino Unido, e o Daladier, que era presidente da França, foram conversar com Hitler e deram para o Hitler Sudetos da Tchecoslováquia em troca de um acordo de paz. Eles queriam a paz na época deles. Todo mundo quer a paz, veja, até o Hitler dizia que queria. O Hitler levou esses Sudetos da Tchecoslováquia, onde havia a população falante do alemão, mais ou menos como o Putin alega que é em Donetsk e Luhansk. E 6 meses depois ele invadiu a porção ocidental da Tchecoslováquia. A França e o Reino Unido apenas protestaram. 6 meses depois o Hitler marchou sobre a Polônia num acordo com o Stalin, da então União Soviética, iniciou a Segunda Guerra Mundial. Isso se chama política do apaziguamento. O que é esperado é que amanhã não seja mais um capítulo nessa política do apaziguamento que as pessoas tenham aprendido com a história, Thiago. Bem lembrado, professor. Bom, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou hoje sobre a expectativa de um encontro de amanhã e citou o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Acompanhe. Amanhã teremos uma reunião com o presidente Putin. Eu acho que vai ser um bom encontro, mas a reunião mais importante será a segunda que teremos. Vou me reunir com Putin, Zelensky e talvez a gente chame alguns líderes da Europa. Ou talvez não. Não sei se isso será tão importante. Vamos ver o que vai acontecer. E eu acho que o presidente Putin vai querer a paz.
Professora Natália e professor Valdir aqui nos estúdios. Quer começar, professor? Pediu até a palavra aqui. A questão é a seguinte, se ele já cogita fazer uma segunda reunião com o Zelensky, por que não já nessa sexta-feira? Eu quero só aproveitar o gancho trazido pelo professor Vitélio Brustolin, porque a questão territorial ela é muito importante para a resolução desse conflito. E no momento presente, há uma diferença de interpretação sobre como que os dois lados poderiam chegar à paz. Os americanos divulgaram posições no primeiro semestre desse ano de que nós estamos prontos a reconhecer essas novas regiões da Rússia que foram anexadas da Ucrânia depois do começo da guerra, enquanto que a Ucrânia não quer abrir mão dos territórios. Ou, no máximo, ela deseja um cessar-fogo mais amplo e depois discutir a questão territorial com a Rússia. Então, a gente percebe uma divergência de interpretações. O Zelensky e os líderes ucranianos não querem reconhecer o status territorial desse momento, enquanto que o Trump estaria disposto a fazer essa concessão para a Rússia. Outra questão muito importante que a Rússia exige da Ucrânia é que a Ucrânia fixe na sua Constituição uma cláusula de neutralidade permanente, ou seja, de que a Ucrânia não entre nem se aproxime de nenhum bloco militar, e é claro que quando a gente fala de bloco militar, a Rússia quer dizer justamente a OTAN, enquanto que a Ucrânia diz o seguinte, pelo menos ela dizia quando estava negociando com a Rússia em março e abril de 2022, até posso reconhecer o meu status como um país permanentemente neutro, desde que seja dentro das fronteiras internacionalmente reconhecidas da Ucrânia, que incluem as zonas que estão sendo ocupadas pela Rússia, Donetsk, Lugansk e também a Crimeia. E esse ponto de divergência foi uma das questões que colocaram até o presente momento os russos e os ucranianos em divergência. Professora Natália, e dentro de tudo isso, eu só queria trazer algumas informações que surgiram hoje, muitas de bastidor, é claro, né, de alguns analistas internacionais. Donald Trump poderia ceder recursos do Alasca a Putin para o fim da guerra, ele até poderia oferecer terras raras à Ucrânia e, de qualquer forma, é uma discussão, a gente só vai saber amanhã, mas e essa relação dos Estados Unidos com a própria Rússia, ele chegou a ameaçar, sancionar a Rússia novamente lá atrás, ou seja, é uma relação que acabou se atritando nos últimos tempos também. Donald Trump, ele tem uma característica, né? Ele fala mais do que faz, né? É importante a gente lembrar disso. Ele ameaçou muito a Rússia, ameaçou muito a China, por exemplo, com tarifas enormes, mas no final ele recua, ele acaba recuando. Então, ele tem perdido credibilidade entre os líderes internacionais. Essa credibilidade que é dada ao Donald Trump, muitas vezes no Brasil, me surpreende. Porque quando a gente olha as suas ações com outros países, tem cada vez mais se questionado a sua credibilidade. Porque ele fala coisas, mas não cumpre, Thiago. Ele não cumpre com muito do que ele fala. Então, não sabemos de fato se, vamos dizer, essa doação de recursos para a Rússia, das terras raras, não é mais, vamos dizer assim, uma forma de seduzir, de tentar chegar a um consenso. O fato é que esse encontro vai ser no Alasca, vai ser numa base militar norte-americana. Então, os Estados Unidos quer mostrar à Rússia a sua base militar no Ártico. Então, é bom deixar claro isso. Também tem uma questão dos Estados Unidos querer mostrar a sua estrutura de poder na região do Ártico, que é uma região a qual os russos estão avançando muito. E que o Donald Trump já colocou seu interesse até mesmo em tomar a Groenlândia. Lembra, lá no começo do governo dele, ele vai falar sobre a Groenlândia. Do meu ponto de vista, o que é mais importante nesse encontro não é a questão da Ucrânia. Se fosse a questão da Ucrânia, estaria lá o Zelensky. Esse encontro se trata de outros assuntos. E o principal assunto é o Ártico. Hoje tem uma matéria especial da The Economist falando sobre isso. Eu concordo, eu acho que tem outros assuntos a serem discutidos no Alasca. E não é, sabe, essa questão da Ucrânia. Da Ucrânia é o que está aqui para a gente ver, para mostrar a todos o que vai ser dito. Mas ninguém vai estar lá, né, acompanhando a reunião e espionando para dizer de fato o que vai ser colocado.